Glória a Deus. Por favor, abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Versículo 14 em diante. Nós vamos falar de uma das 7 igrejas do Apocalipse. Ok? Nós vamos falar hoje da Laodiceia. Aí você vai entender o que significa Laodiceia. Ok? Apocalipse 3, 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tuas obras, e que nem és frio nem quente. Que dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. E eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos a oportunidade de estarmos na tua casa, Senhor, para falarmos daquilo que o teu reino, ele quer sobre as nossas vidas como tua igreja. Que o teu nome, Senhor, seja glorificado nesse momento e que o Senhor venha nos conduzir, Senhor, com esta palavra, nos dando a tua bênção, a tua graça e a tua vitória. Fala conosco, Senhor, nos usa e que o teu nome, ó Deus, seja glorificado e edificado na vida dos teus servos. Assim eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A palavra Laodiceia vem de um termo chamado Laodiceia, quer dizer Lau, que vem povo, mas Diceia, que é o diqué, que é o costume, que é lei, que é julgamento, que é punição, dependendo do contexto. Ou seja, a igreja de Laodiceia era uma igreja do povo e não uma igreja de Deus. E quando esse termo que nós lemos, que fala, eis que estou à porta e bato, está dizendo que Jesus está querendo entrar na igreja. Está dizendo que Jesus quer habitar na igreja. E quando eu falo habitar na igreja, nós estamos falando em nós, que somos a igreja, não a estrutura física. Porque se amanhã a igreja muda, isso aqui deixou de ser igreja, a não ser que uma outra ocupe. Mas pode ser qualquer outra coisa. Tem um prédio perto de onde eu moro, de esquina, um prédio muito bonito. De dia, de noite você passa, depois das 10 da noite, está lá, horários de culto, tal. Só que você passa de manhã, é um boteco de forró. Então, deixou de ser uma igreja. Então, não é isso que Deus está falando. Deus está falando de uma estrutura física. É aquilo que nós somos. E Jesus estava falando nesse termo, nesse texto, que a igreja de Laodiceia era uma igreja que ela vivia uma profunda
mornidão espiritual. Em termos, vamos supor, termos de saúde, ela era uma igreja que sofria uma anemia profunda espiritual. Então nós vamos hoje falar sobre as características da igreja de Laodiceia. O que ela era? Era uma igreja, como diz, lau do povo, a igreja do povo. Jesus estava querendo entrar na igreja. Então era uma igreja de, vamos dizer assim, da democracia. A famosa frase, a voz do povo, né? E não é verdade, não é nada disso. A voz de Deus é a voz de Deus. A voz do povo é a voz do povo. Então era uma igreja que se movia, estude sobre Laodiceia, você vai ver. É uma igreja que se movia pela democracia, não pela teocracia. Teo quer dizer Deus. Então, o que estabelecia não era a vontade de Deus sobre o povo. O que estabelecia em Laodiceia não era o temor que eles deveriam ter para com Deus. O que estabelecia sobre Laodiceia era a democracia. E qual era a democracia? De quem tinha mais talento. Você observa que as grandes concorrências no meio comercial que se abre, não abre com uma pessoa iletrada, desconhecida, desinformada. Não. Toda concorrência que, vamos supor, a Apple, Samsung, Nokia, você vê que todas essas concorrências são muito boas naquilo que fazem. Cada um no seu papel, com algo diferenciado. Mas todas são muito boas. Então você vê que essa concorrência do mercado comercial, ela é boa porque ela equilibra, não deixa ninguém ter um monopólio. Mas dentro da igreja, concorrência estabelece divisão. No casamento, concorrência estabelece duas cabeças. E um corpo que tem duas cabeças é anomalia, é maligno. Então Deus está querendo dizer, eu preciso entrar, eu estou à porta e bato. E se eu entrar, vocês comerão do melhor que essa terra pode oferecer para vocês. Então, quando Deus está dizendo para nós assim, eu estou à porta e bato, Ele está dizendo para nós que o fardo é leve e o jugo é suave. Então, quando Jesus ele bate na porta e você abre para Ele entrar, deixa de ser peso tudo aquilo que nós fazemos. Dá um exemplo diário. Quem é mãe, o teu filho você pode estar lá capengando de sono e cansaço. Mas se der uma dor no teu filho, se der alguma coisa no teu filho, parece que a dor vai embora na hora, some tudo na hora. Por quê? Porque algo entrou dentro de você, que é o amor materno. Então, quando Cristo ele está dizendo, eu quero entrar, eu quero habitar, Ele está dizendo algumas coisas que precisam ser denunciadas no corpo de Cristo. Quando eu falo denunciadas no corpo de Cristo, não estou falando estrutura física. Eu estou falando individualmente em cada um de nós, começando por mim. Então, nós buscaremos compreender o que realmente essa condição dessa patologia laudicense está atuando nas igrejas antes da vinda de Cristo. Quais são essas patologias laudicenses? A primeira patologia o que é a patologia? É uma identificação, é algo específico que está acontecendo. A primeira, a carência de imunidade. Olha o que diz a história sobre Laodiceia. Ela era uma cidade muito importante e muito rica. Então o problema da Laodiceia não era dinheiro, não era a má sucessão, muito pelo contrário, era uma igreja muito bem, posicionada. Ela era uma igreja, uma cidade completamente estratégica, a sua localização era
tudo que eles precisavam ter para bons negócios. A igreja, na realidade de Laodiceia, em vez dela ser a igreja diferenciada, dentro da Laodiceia, ela se assumiu com a cara da cidade. Então, a igreja de Laodiceia não era a igreja de Cristo, era a igreja da cidade. Era uma igreja que se adequava com os costumes da cidade. Era uma igreja que dançava conforme a banda tocasse, né? Então, nós precisamos entender que a imunidade, ela estabelece a praticidade da democracia maligna. E lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 17, é como ele próprio, Jesus, fala na sua palavra: você diz, sou rico e próspero, e não preciso de coisa alguma. Era a maior prova que era uma igreja, uma cidade, melhor dizendo, e essa igreja, ela tinha essa característica, dizendo: eu não preciso de nada, ou seja, eu não preciso de uma orientação espiritual, porque a minha experiência já me dá base para eu tomar decisões. E aí o texto fala que era uma igreja completamente altiva, era uma igreja autossuficiente naquilo que se dizia suas capacidades. Para eles, a prosperidade era prova da aprovação divina, né? Então, a igreja de Laodiceia, ela tinha essa carência de imunidade. Então, ela não era uma igreja, vamos supor, eu conheci uma senhora na região de São Mateus, perto onde a Letícia mora. Naquela região lá, é longe, irmão. E lá tinha uma mulher que o nome dela era Irmã Maria do Monte, era esposa de um pastor. E a Irmã Maria do Monte, ela tinha uma consagração com a igreja dela, uma vez por mês. E essa consagração, Deus já recolheu. Essa consagração pulverizou, ela era do campo de Assembleia de Deus de São Mateus, se me fala a memória. E aí, muitas pessoas tentavam subir até a casa dela e não conseguia. Porque Deus tinha dado uma palavra que só iria chegar até o local aqueles que não tinham um coração contaminado. E ela foi uma mulher de grandes decisões espirituais para grandes líderes. Ela foi uma mulher que Deus falava assim: vai chegar fulano de tal. E eu lembro que eu estava com um grupo de pastores amigos de Santo André e São Caetano, e nós estávamos um dia, chegou um homem muito importante do cenário evangélico. E ela, antes dele chegar, ela falou assim: o Espírito de Deus me falou para vocês ficarem atentos, porque vai chegar o fulano de tal. De fato, chegou, escoltado. E lá é o seguinte, ela falava a palavra, e a palavra que Deus falava não alisava ninguém não, o negócio era papo reto. E muitos homens ali alinhavam seus ministérios, por quê? Porque ali era uma igreja ativa, que não tinha carência de imunidade, era uma igreja determinante. E eu quero falar hoje para você, nós precisamos, como igrejas, deixarmos de ser laodicenses. Nós precisamos suprir a carência dessa imunidade e sermos um corpo ativo. Era uma igreja que não tinha problema com nada. O financeiro, a Laodiceia era uma cidade de boa financeiramente, era uma cidade boa de comércio, era uma cidade de águas térmicas, era uma cidade maravilhosa, mas tinha uma ausência de, como eu disse aqui, ausência de imunidade, tinha uma carência. Então era uma igreja que não era decisiva nas decisões, ou seja, o que eu quis dizer com o testemunho daquela senhora que em poucos minutos eu contei? Porque eles iam e a igreja tinha uma palavra para a vida daqueles. Porque lá realmente estava funcionando o reino de Deus. Quantas pessoas foi até você um dia? Quantas pessoas chegaram até você, você estava só o caco, só a capa da gaita. Você estava lá aos frangalhos, mas você não tinha ausência de imunidade espiritual.
Você tinha uma palavra certa na hora certa. Então quero declarar uma coisa para a tua vida: está na hora de você começar a curar a tua imunidade e ser um reagente vivo para que a palavra de Deus seja a boca, aleluia, na tua vida, e você tenha uma palavra correta na hora certa, em nome de Jesus. Então hoje eu quero declarar sobre a tua vida, essa carência de imunidade vai acabar na sua vida hoje, em nome de Jesus Cristo. Nós não somos a igreja de Laodiceia. Laodiceia, vou repetir de novo, Laodiceia, a igreja do povo, a igreja da democracia. Não, nós não somos democráticos, nós somos teocráticos. Deus fala a nós e nós falamos ao povo, e ponto final. E você tem que ser assim na sua casa. A sua casa precisa deixar de ser uma igreja de Laodiceia. Que você fala, eu tenho tudo, não me falta. Falta sim a presença de Deus na tua casa, falta sim a graça de Deus na sua vida. Essa imunidade precisa ser completamente hoje curada, em nome de Jesus. Amém, irmãos? A segunda coisa que a Laodiceia tinha: ausência da realidade. A única coisa boa era a opinião da igreja sobre si mesma, e ainda assim completamente inoperante, faltando grandes verdades. Portanto, além da carência da imunidade, eles também sofriam a ausência da realidade. Versículo 17, ele diz: você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que és infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Ainda pior do que estar doente, a igreja era achar que estava tudo bem e que não precisava de médico ou de remédio. Por isso Jesus, lá em Marcos 2,17, fala: as pessoas saudáveis não precisam de médicos, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Quanto mais eu reconheço as minhas falhas e limitações, quando eu reconheço isso, eu estou no pé da cruz, eu estou clamando diariamente pela misericórdia, pela benevolência, pela graça de Deus, reconhecendo que se eu sair 1 milímetro da presença dEle, nada irá bem na minha vida. Não importa o que eu fiz um dia, não importa o quanto eu já preguei, o quanto eu já orei, o quanto eu já jejuei, o quanto eu e você já fizemos, isso não importa. Fez, está feito. Nós não vivemos de passado. Deus está falando: eu tenho coisa nova para você, eu tenho coisa nova para a sua vida, eu tenho coisa nova para o seu chamado, eu tenho coisa nova. Oh, aleluia, em nome de Jesus Cristo. Nós precisamos da benevolência de Deus, nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Quando eu estou e digo que eu sou igreja, quando eu estou exercendo o papel de uma igreja, eu tenho necessidade de chamar alguém para vir na igreja. Eu paro de ficar no celular discutindo termos doutrinários, termos isso, monetizando pessoas na internet, enchendo seus bolsos de dinheiro, enquanto tem gente na biqueira precisando de uma palavra. Tem um casal de obreiros que está desviado por causa de uma palavra. Tem pessoas que na igreja, lá na sua rua, precisam de uma palavra de salvação. Nós precisamos deixar de sermos a Laodiceia. Juízes 16:20, então ele gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar ele pensou: farei como as outras vezes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor havia o deixado. Os filisteus capturaram e furaram os seus olhos, levaram para Gaza, onde prenderam com correntes de bronze, obrigando-os a moer cereais na prisão. Esse é o papel da igreja de Laodiceia. Esse é a Laodiceia que se diz autossuficiente.
quando acha que vai dar tudo certo, de repente é pega de surpresa. Em nome de Jesus, Jesus está às portas, irmãos. Jesus está às portas, e Ele vai pedir da minha mão, da sua mão, da minha, da sua vida, contas de tudo aquilo que Ele nos confiou. Crises de ausência de realidade são curadas, por outro lado, com medidas de fé. Romanos capítulo 12, versículo 3: com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são, antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Aleluia. Em outras palavras, vamos ler aqui aqui a minha tradução é diferente. Porque pela graça que é nos dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um de você. Ou seja, cada um de nós temos uma porção, cada um de nós tem uma dispensação de Deus, e conforme aquilo que eu tenho, que eu sou, que eu carrego, que Deus me deu, eu preciso pensar nessa conformidade. Eu tenho que andar conforme aquilo que eu já alcancei. Então, se eu sou casado, se você é casada, se nós carregamos um nome a zelar, nós temos que pensar cada passo para nós estarmos debaixo da graça, da benevolência e da aprovação de Deus. Então eu declaro em nome de Jesus Cristo, aleluias, seja uma pessoa completamente contrária aos laodicenses, porque nós seremos abençoados em tudo aquilo que nós fizermos. Posso ouvir amém? Glória a Deus. A terceira coisa, então, a primeira era a carência da imunidade. A segunda é a ausência da realidade. E a terceira é a falta da utilidade. A carência de imunidade contaminou aqueles cristãos, e a ausência da realidade os fizeram ser irresponsavelmente espiritual, ou espiritualmente irresponsáveis. Sem imunidade e cegos para a realidade, se tornaram infrutíferos e sem qualquer utilidade, como o texto fala. Capítulo 3 de Apocalipse, versículos 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem me dera fosses frio ou quente. 16. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei a minha boca. O calor cura, o frio refresca, e o morno para nada serve. Então nós temos que entender que a chave para nós entendermos o que essa igreja de Laodiceia ela está sendo nos dias de hoje, é uma resposta bíblica que já eu vou falar. Então nós precisamos entender que eu tenho que ser frio ou quente. Eu tenho que ser frio para refrescar pessoas. Eu tenho que ser quente para curar pessoas. Mas eu não posso ser meio termo, nem uma coisa e nem outra. Se eu gastasse o tempo que eu procuro ficar tentando detectar situações, em buscar, aperfeiçoar, orar e jejuar, com certeza os meus resultados serão diferentes, sim ou não? Claro! Por quê? Porque aí eu estou deixando de ser o quê? Morno. Porque o morno é o famoso de cima do muro, não está nem lá, nem cá. Então hoje o Senhor está dizendo para nós, nós precisamos viver o que a Bíblia fala. O que ela fala? Mateus 5,13. Vocês, olha o que diz lá, Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para que seja para lançar fora e ser pisado pelos homens. Nós não somos essa igreja, e sal insípida, que seremos pisoteados pelos homens. Nós seremos a igreja que teremos uma resposta para o bairro. Você crê nisso em nome de Jesus?
cada um no seu quadrado. Glória a Deus pelas igrejas, que tenha cada dia mais igrejas. Das vezes que eu andei profetizando nessa avenida, está abrindo mais igrejas dessa avenida aí afora. Aleluia, que cada boteco feche e vire uma igreja, aleluia, por isso, eu louvo a Deus e torço para que todos cresçam e frutifiquem. Agora eu quero saber que eu não posso, eu como um Efraim, eu não posso ser uma igreja de Laodiceia, que bate a mão no peito e se garanta, não, a nossa garantia está em colocar-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que Ele no tempo exato vos exalte. A nossa autossuficiência é dependência do Todo-Poderoso. A nossa autossuficiência é termos essa prescrição de cura, e entendermos que nós temos valores espirituais, que nós temos virtudes espirituais. E ele fala lá, aqueles que têm valores, a igreja que Laodiceia, que Deus quer que deixe, que seja essa. Olha o que diz lá, Apocalipse 3,18. Olha o que diz, Apocalipse 3,18. Apocalipse 3,18. Aconselho que te de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que veja. Aleluia, fala assim, eu preciso do fogo, fala, e eu preciso do colírio, amém? O fogo é a presença, é a palavra, e o colírio, aleluia, é a renovação da visão, de um entendimento. Não se constrói, não se coloca, aleluia, vinho novo em odres velhos, aleluia. Você não pode viver coisa nova se você ainda tiver com odres velhos na sua vida. Oh, aleluia, em nome de Jesus, o nosso tesouro deverá ser com as coisas espirituais. Mateus capítulo 6, versículos de número 19 e 20. Não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Você precisa ter esses valores. Você não pode ser a laodicense. Você não pode ser a igreja de Laodiceia, a igreja do povo. Não, nós não somos a igreja. Nós somos a igreja de Cristo, irmãos. Nós somos a igreja que não somos da democracia. Nós somos a igreja da teocracia. É Deus que nos conduz. É Deus que você quer saber se Deus... se a pessoa é leal com um casamento, com a empresa, com o ministério, com uma liderança, aí você quer saber se ela compartilha das mesmas ideias, se ela, essa história aí eu não concordo, tudo bem, é o direito de você não concordar, mas aquilo que está na Bíblia você não pode discordar, aquilo que está numa direção de Deus não pode discordar, porque eu sei que isso para mim é vitória. E o povo de Israel começou a discordar, cadê Moisés, cadê que não tem comida, que não tem nada, e sofreram no deserto. Os nossos valores não é sofrermos no deserto, mas é termos um maná diário para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Aleluia. A primeira coisa que Jesus dá-nos como remédio para a igreja de Laodiceia é o que? Adquirirmos valores espirituais. O segundo é acumular virtudes espirituais. Olha o que diz lá Isaías 61:10. E ele diz lá, no próprio versículo 18, o anterior que nós demos, ele fala assim: adquire roupas brancas para que ninguém se envergonhe da tua nudez. Ou seja, a roupa branca significa a santidade, a pureza, a lavagem, a santificação do Espírito de Deus na nossa vida. Olha o que diz Isaías 61:10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação, e me envolveu com manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante,
como noiva que se enfeita com as suas joias. Nossa salvação deverá produzir em nós esses resultados. Nós temos que ter uma conexão com aquele que é o dono da nossa alma, da nossa vida. Amém, irmãos, em nome de Jesus? A terceira coisa que ele fala: almeje as visões espirituais. O que é isso? Compre também colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. O dicionário Aulério define como sendo maneira de compreender, perceber determinadas situações. Então o colírio vai limpar os teus olhos, vai aguçar a tua visão, vai te dar entendimento. E aí vem a grande pergunta: como adquirir valores espirituais? Como adquirir virtudes? E como almejar visões espirituais? Ele está dizendo para nós que estamos nos preparando para a volta dele vir nos buscar. Ele está dizendo, aleluia, você não só precisa adquirir valores, não é suficiente somente. Você não é suficiente também acumular virtudes, não é suficiente ter valores espirituais, se você, em primeiro, não se arrepender diante de Deus. Versículo 19 do capítulo 3, diz lá: eu corrijo e disciplino aqueles que amo, por isso, seja zeloso e arrependa-te. Então Deus está falando, é necessário um arrependimento diário. Você, eu, todos nós sabemos da nossa natureza. Todos nós sabemos quem nós somos. Todos nós, você sabe quem você é pelo que você pensa. Não pelo que você produz, é o que você pensa, é o que eu sinto, é o que você sente. E ele está dizendo, aleluia, arrependa-te, passa colírio nos teus olhos, aleluia. A segunda coisa, depois de se arrepender, ele está dizendo, abra a porta do teu coração. Versículo 20, olha o que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele está do lado de fora, ele está batendo para entrar. Ele quer deixar que quer fazer com que essa igreja de Laodiceia, a igreja do povo, a igreja da democracia, seja a igreja de Cristo, que seja a igreja da teocracia, que seja a igreja lavada, aleluia, remida pelo sangue do Cordeiro. Por isso que ele está dizendo, preste atenção, eu estou à porta e bato, e quem abrir eu entrarei, aleluia. Você precisa entender isso. Quando eu li esse texto, falei, meu Deus, ele bate de diversas maneiras, e nós precisamos prestar atenção, e você tem que prestar atenção. Como é que ele bate? Primeiro, falando com você, eu estou à porta e bato, e você precisa ouvir a minha voz. Segundo, eu estou à porta e bato, você precisa abrir o teu coração. Eu estou à porta e bato, você precisa colocar a tua vida em ordem. Entrarei e juntos faremos uma refeição. Deus não entra em ambientes e habita em ambientes desconcertados. Ele entra em ambientes desconcertados e conserta, mas Ele não permanece onde tem desconcerto. Nós precisamos entender isso. Ele está à porta e bate, porque nós precisamos interagir com o Senhor. Faremos uma refeição como amigos. Aleluia, 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 aleluia. Então a igreja de Laodiceia era a igreja morna, era uma igreja apática, era uma igreja que não estava nem aí com a hora da sua cidade, como nós estamos no Brasil, não estava nem aí com a hora do Brasil. Era uma igreja insaciável com os costumes da terra. Por isso que era a igreja da democracia, era a famosa igreja, eu prefiro ser feliz do que ter razão, é? Então o Senhor está dizendo, Ele está à porta e bate no nosso coração. Ele está à porta e quer entrar, Ele quer cear.
Nós não somos uma igreja que temos uma frequência musical que faz as pessoas que tem hoje, né, sistemas de som e de música que tem frequências terapêuticas que faz as pessoas ficar, parece que está no mantra. Não, nós somos uma igreja que, aleluia, que cremos que há poder no sangue do Cordeiro, e quanto mais arrependimento melhor, porque Ele está próximo de nós, aleluia. Nós somos uma igreja, aleluia, que não temos entretenimento, mas nós somos uma igreja que pregamos o arrependimento, aleluia. Nós não somos uma igreja que buscamos a aprovação de A, de B, de C. Nós somos uma igreja que temos, aleluia, um penhor de uma palavra, e a palavra é a palavra de Deus. Esta é o que nos faz a vitória. É por isso que nós estamos indo para o 5º ano, e eu posso dizer para você hoje, que ontem nós conseguimos pagar o nosso aluguel. Como é que paga? Como é que isso, não sei quantas pessoas falaram, já ouvi, tanta coisa, eu quero ver, não vai aguentar mais 3 meses, não sei o que, e a porta está aberta, porque aqui não é Laodiceia, aqui é a igreja de Cristo. Ele é que comanda, aleluia, Ele é o Senhor desta casa, não é minha igreja, a igreja é dele, o preço é dele, o mérito é dele, a honra é dele, aleluia, o destaque é para ele, e eu que eu sou, aleluia, o bichinho de Jacó, aleluia, que precisa da misericórdia todos os dias, que precisa da misericórdia toda hora, e é essa igreja que vai subir aos céus, não é a igreja de Laodiceia, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe com esta palavra. Não seja morno. Se você for morno, Ele vai te vomitar. Seja quente para curar, e seja frio para refrescar, e o Senhor te dará graça e bênção e vitória. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer. Oh meu Deus, nos ensina, Deus, aleluias, a curarmos as nossas imunidades baixas. Nos ensina a nós entendermos, Senhor, o teu chamado. Nos ensina, Senhor, não deixa nós darmos um passo à frente sem que o Senhor nos autorize. Não deixa, Senhor, nós autorizarmos nada daquilo que o Senhor não autorizou. Não deixa, Deus, os nossos olhos sem o colírio para enxergarmos o que está por detrás de cada situação. Deus, arranca das casas, das pessoas, da nossa casa, da nossa igreja, tudo aquilo que são ferramentas aonde tira a adoração, aonde tira a tua honra, aonde impede o teu crescimento, aleluia. A tua palavra fala que o aleluia, jugo é suave e o fardo é leve. Oh, aleluia. Então, Senhor, tira o peso das pessoas e dá a elas o prazer de te servir. Tira, Senhor, aleluia, o prazer. Tira, Senhor, o prazer das coisas do mundo, mas que elas possam ter prazer em te adorar e te servir. Oh, aleluia, em nome de Jesus Cristo. Guarda o nosso coração, Senhor. Guarda a nossa mente, ó Pai. Que os nossos ouvidos estejam agravados pelas contaminações do diabo, mas que eles estejam abertos para ouvir a tua voz, ó Deus. Que nossos ouvidos tenham filtros, que a nossa visão seja seletiva, que o nosso entendimento seja o entendimento de pessoas do reino, que crescem, que nos empurra, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Eu abençoo a tua igreja, eu declaro a tua bênção, a tua vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crê, diga amém, aleluia. Oh, aleluia. Você vai pensar em desistir? Não desista. Eu estava na estrada esses dias dirigindo, eu vi uma frase num caminhão. Eu gosto de ler frases do caminhão. Ele falou assim: está pensando em desistir? Até quem toma um pé no traseiro é empurrado para frente. E é verdade. Até quem toma um chute no traseiro é empurrado para frente. Você não vai desistir, porque você não vai tomar chute no traseiro. Você vai receber o poder do Espírito Santo, que vai te empurrar e te impulsionar para viver dias poderosos na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Quem crê, diga amém, em nome de Jesus. Deus abençoe os intercessores, Deus abençoe. Irmãos, essa semana, hoje o pastor Júnior me ligou, falando sobre o nosso acerto mensal com o contador. E nós precisamos pagar. Eu falo para ele: eu só posso pagar depois do dia 20 do aluguel da igreja. E você sabe que a gente paga no dia 20. Ele: tá bom. Mas hoje mesmo ele me ligou. Falou: segunda-feira eu te ligo, para saber se tem alguma novidade. Então, irmãos, ele nos cobra uma taxa mínima
Geralmente é um valor de um salário mínimo e meio. E ele nos cobra uma taxa simplória. E eu quero que você, essa semana então nós temos, graças a Deus, o nosso IPT e o aluguel foi pago, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Mas essa semana nós temos a internet, nós temos, até o fim desse mês, a internet, nós temos o contador e a luz. A água alguém tem semeado, alguém tem pago a água da igreja. Então, que o Senhor possa te abençoar. Pegue esse envelope na sua cadeira, em nome de Jesus Cristo. Dá um envelope para mim, por favor. Nossa, calma, Paulinho. Meu Deus. Está emocionado. Está emocionado. Levante seu envelope alto. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo os teus servos. Cubra-os com teu sangue, Senhor. Como eu desejo no fundo do meu coração que eles prosperem como já têm prosperado mais ainda. Como eu desejo, Senhor, que os que precisam de uma casa própria, o Senhor conceda. Os que precisam de uma mudança de vida financeira, como eu tenho desejado isso e pedido ao Senhor. Que a coisa mais maravilhosa do mundo é nós trabalharmos e conquistarmos através do fruto do trabalho. Mas o melhor de tudo isso é quando a tua mão está sobre nós. Tudo fica mais fácil, tudo fica mais viável. Então, Senhor, que eles entendam essa aliança que eles precisam ter. É entendimento, não é forçação de barra, mas é o entendimento, é ato de amor. Oferta é ato de amor. O dízimo é questão de fé e entendimento. Se está na tua palavra que o Senhor repreende o devorador, o dízimo, então nós cremos que o dízimo repreenderá o devorador. Que a oferta, Senhor, abrirá portas novas, condições novas, oportunidades excelentes. Abençoa os teus filhos, cubra-os com teu sangue, libera a tua bênção, a tua paz. Nós consagramos o dízimo e oferta em nome de Jesus Cristo na tua casa, para a glória de Deus. Amém. Amém? Faça a sua oferta, tenha um iPix na tela, QR Code na parede, e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém? Domingo, a nossa celebração da família. Amém? E eu creio que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. Levante sua mão para o alto e diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Que a graça do amor do Deus Pai, a consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre a tua vida. Que Ele te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Tchau, queridos. Até domingo.